Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, você ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir. Você ouvinte, você internauta, hoje aqui o programa Luz na Penumbra, trazendo a reflexão sobre a Gênese ainda no capítulo 1. Estamos dando continuidade, eu, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, do item 56. Semana passada nós falamos sobre essa abordagem, mas não conseguimos concluir, dado a riqueza do texto, dado a todos os desafios, e estamos hoje gravando para o dia 6 de fevereiro de 2025. Você ouvinte, você internauta, pode participar trazendo suas questões, suas abordagens e reflexões através dos canais oficiais da Rádio Rio de Janeiro. Hoje aqui, com Isabel participando nessa discussão, e eu vou entregar logo o microfone, porque ela já está ansiosa ali do outro lado, para dizer... Antes de tudo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão nos ouvindo hoje, dia 6 de fevereiro. Essa gravação está sendo feita aqui na cidade do Rio de Janeiro, Ilha do Governador, na sede da Rádio Rio de Janeiro, essa rádio que nos acompanha há mais de 50 anos, uma rádio para toda a família. E hoje a gente vai dar continuidade, né, àquele estudo do item 56, que na semana passada me deixou a mim, a Cambueno, com uma vontade de quero mais, de querer conversar e refletir um pouquinho mais. A gente estava falando sobre o item 56. Se eu não me engano, Canrobert, paramos aqui praticamente no início do terceiro parágrafo. Esse era um item grande. O que a gente faz, Canrobert? Então vou lá. Vamos lá, vamos Os mudar hoje um espíritos, pouco. vamos começar aqui. Então, continuando, ele tinha encerrado aqui, só para dar aquela pegadinha, de abrir os olhos da inteligência aos que trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros. Então começa hoje a nossa reflexão para a continuidade desse texto um pouco mais extenso, e aqui vem a reflexão. Então, os espíritos só ensinam a moral do Cristo pela simples razão de que não há outra melhor. Então, qual é a sua colocação? Já parando aqui, é o primeiro ponto, a gente não consegue avançar porque cada linha vem e nos provoca. Qual seria outra moral que estaria dizendo, ama teu próximo como a ti mesmo? Só faz ao teu próximo aquilo que deseja. A moral de Cristo, né, Canrobert? Ele aprimora tudo aquilo que já vinha trazido na Torá dos judeus, mas que de alguma forma ele ali traduz quando ele deixa o Deus de castigo, aquele Deus que reprova, que te castiga, para um Deus de amor e justiça. E é nessa pegada que ele evolui que a gente entende o seguinte: essa é uma moral que, tal qual a ética, é boa e justa em qualquer parte do mundo. E ela é atemporal. Eu acho que vale lembrar isso. A moral do Cristo sempre foi essa moral da amorosidade, do amor ao próximo. Eu gosto muito dos Atos dos Apóstolos na Bíblia, né? As primeiras comunidades cristãs, essa grande vivência de todo o ensinamento do Cristo. E aí, assim, a gente passou, durante uma história da humanidade, com uma mudança dessa visão da moral do Cristo. E que, longe de mim fazer uma crítica, tá? Se a gente hoje tem os ensinamentos de Cristo tão vivos, porque a gente não pode negar que a Igreja Católica foi guardiã dessa moral. Grande responsável para atravessar ao longo do tempo e da história todo esse conteúdo, todo esse acervo, Isabel. Vamos lembrar que seja na Igreja Católica, seja na Igreja Protestante, seja nos domínios dos templos espíritas, dos templos espiritualistas, enfim,
de todos aqueles que têm a fé cristã como um conhecimento ou como um propósito, né? Podemos falar de outros irmãos de denominações não cristãs, mas que também conhecem o Cristo, a gente pode simplesmente refletir o seguinte: dá para substituir? Não dá, por isso que ele quebrou o calendário no tempo, não o tempo, que é uma abstração da física, mas o modo de contar, ele está na referência antes dele e depois dele. Sim. Entendeu? Então, quando você tenta descaracterizar, que foi um dos tópicos que nós abordamos no programa anterior, quando se tenta descaracterizar o sentido da moral, é um anarquismo que vai nos levar para uma estagnação. Quando você contrapõe o direito à vida, quando você contrapõe a família, quando você contrapõe o direito de convívio em sociedade, respeitando as ideias de todos, seguindo as leis, a necessidade de seguir, primeiro, as leis naturais, que são as leis de Deus. Estão escritas dentro de nós. É aquilo que você colocou no programa anterior. Ninguém pode alegar desconhecimento. Faz ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. O ignorante, na verdade, poderia ser aquele selvagem, que até faz uma abordagem aqui nesse texto anterior. Mas o que é o selvagem? É apenas o nosso irmão espírito ainda em retaguarda que vai chegar na posição que nós estamos. Sim, com certeza. E outra, ele não vai chegar depois que nós avançamos. Dependendo da nossa conduta, ele vai passar. Por quê? Porque evolução não está só numa questão de tempo. Está numa questão de você unir conhecimento, experiência, ética, moral. Essa é a pegada. Não é uma questão de que eu tenho cabelo branco. O respeito ao próximo, ele deve ser em todas as instâncias de todo o tempo de uma vida. E toda a criação, né? Toda a criação. Porque quando a gente está conversando aqui, a impressão que está dando é que a gente está falando só do respeito humano. Óbvio que esse é primordial. E a gente olhando a evolução da sociedade, hoje a gente tem um respeito, por exemplo, para os animais. Já temos, inclusive, leis que nos protegem. Todo o sistema tem que ser respeitado, porque nós estamos inclusos nele, nós estamos imersos nele. Exatamente. Também, né? Somos criaturas do mesmo Criador que criou isso tudo, entendeu? Então, acho que vale essa reflexão de não fazer ao outro também ao outro, quando eu digo o universo, tudo que está dentro dessa criação. Mas só porque a gente vai perdendo a linha de raciocínio, o que eu queria dizer é que aquilo que antes não era uma moral, né, o que parecia que a ideia do Cristo era punitiva, que haveria um Deus zangado, que teria um papiro anotando nossas faltas, foi uma maneira de você guardar poder, alguma coisa ali. Foi uma questão dos homens. Dos homens, não foi da moral de Cristo, era dos homens e para ter poder e alguma coisa. O que eu quero que a gente tenha o que a gente está refletindo hoje, é essa moral do Cristo, que era aquela de 2000 anos atrás, né, do amar ao próximo, dessa frase que eu gostei tanto. Que incomodou tanto que o levou, você veja, o sentido dele, porque o Cristo foi crucificado. Sim. Primeiro, porque ele assim já o sabia. E era nesse escândalo que aconteceria exatamente aquela marcação que dividiria e traria para o Ocidente, deixando raízes profundas no Oriente, mas sobremaneira desenvolvendo-se no Ocidente, é que ele incomodou um status quo. Sim. Porque os sacerdotes, ele incomodou o poder que era dividido, que era consignado de uma forma de uma escravidão de subordinação dos romanos com os judeus à época, que só os dominadores daquele poder, daquele povo judeu, não era o povo no sentido, mas a expressão da sua representatividade, que em conluio com um poder vigente, invasor, dominante, né, e escravizante, é que eles colocaram e foram levar o Cristo ao caldafaço. Então, aí eu fico na pergunta: essa moral atrapalha ainda hoje? Porque é aquela história. A gente vê um padre que ajuda pessoas em situação de rua, como ele é contestado por estar
levando um prato de comida, por estar acolhendo, por chamar as pessoas como irmãos, não é isso? Nós temos a expressão do nosso querido Divaldo Franco lá na Bahia, na Mansão do Caminho. São mais de 5.000 crianças dia, de segunda a sexta, recebendo 3 refeições, tendo suas famílias assistidas e sem perguntar a ninguém se é espírita ou não. Sim. Não existe excludência, ao contrário. É uma inclusão total, respeitando o ser humano na sua formação básica e auxiliando, porque fora da caridade é que não há expressão. Mas, Isabel... É o projeto da Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras. Está aí na tua camiseta, tá ninguém tá sem vendo fronteiras aqui, religiosas, sem fronteiras políticas, sociais, éticas, e é isso, com um trabalho aí incrível, que é a proposta do Cristo. Cristo jamais ia perguntar, você é samaritano, você é da onde? Então... Essa passagem não provoca não, porque essa passagem é uma predileta. Aqui ele coloca aqui, o mesmo se poderia afirmar da moral do Cristo que foi ensinada 500 anos antes dele, por Sócrates e Platão, e em termos quase idênticos, e de que todos os moralistas que repetem a mesma coisa em todos os tons e tempos vêm aplicá-la. Pois bem, os espíritos vêm, muito simplesmente, aumentar o número dos moralistas. Essa aqui é uma frase que eu gostaria que você grafasse, só para colocar como essa expressão está sendo, de alguma forma, usada para perder esse sentido, fazendo uso dela aqui para exatamente criticar a moral do Cristo. Voltando, com a diferença de que, manifestando-se por toda a parte, fazem-se ouvir tanto na choupana como no palácio, e tanto pelos ignorantes como pelos instruídos. Ou seja, ela atinge o planeta, como você bem colocou instantes antes, mostrando que essa doutrina cristã ela vem para orientar e libertar das escravidões. Inclusive pessoais, escravidões próprias que a gente vive. Pessoais. Você se libertar de determinados dogmas, você se libertar de determinadas imposições é muito importante para a liberdade de expressão, de crescimento, de evolução, de acompanhar a ciência, né? De você entender que a vida tem valor em todo o planeta, que não é só uma questão de uma moralidade local, podemos aqui expressar, quando em algum país existe, por lei, o direito da pena de morte para o criminoso, o direito do aborto que é legalizado, né? E a gente sabe que isso é moral, mas é legal, mas não é moral. Não é moral. Né? Vai contrariar um direito absoluto, que é o direito à vida. Né? Ah, não, mas é porque ele é um criminoso, matou não sei quantos, causou... Não é extinguindo a sua vida e contrariando o próprio sentido, porque o Estado coíbe, com muita razão, de que tiremos a vida do próximo, mas ele, como Estado, pode realizar. Quer dizer, é uma dicotomia, cria ali um estado de conflito. Mas não existe também razão. É uma condenação que você faz acreditando que aquele espírito jamais pode evoluir. Sem contar o erro de julgamento. De julgamento. Né? E a mesma coisa do aborto. Ah, mas não sabia. Olha só. É o direito à vida, nós vamos ter que contornar essa situação, vamos entender. O Livro dos Espíritos e o Evangelho são muito claros. Quando você precisa garantir a vida da mãe, que o aborto vai ser necessário numa forma... vocês médicos têm um termo para isso, mas de terapêutico? Forma... Terapêutico pode ser, para poder salvaguardar a vida da mãe. Agora, por uma questão social ou por uma questão de distração, por um prazer rápido, ninguém falando nada contra o sexo, que é parte importantíssima da nossa vida, e ele não existe só para reprodução, como foi colocado no passado, faz parte do conjunto da satisfação humana, mas você não tomar as devidas providências, porque eu não sabia, volto a dizer, né? Repetindo você, Isabel, todo mundo sabe. Só se faz de bobinho para querer passar bem, né? Então, é aquele que rouba algo que ele julga de menor monta para satisfazer ou dar
continuidade a algum prazer ou sensação que ele tenha. Então, quer dizer, a questão legal... Você me lembrou agora, Carrobel, uma coisa que eu tenho até uma postagem em Instagram, eu não sou muito de mídias sociais, mas isso eu tenho, né? Nós temos o hábito aqui de reclamar de políticos que roubam, que fazem acontece e tal, mas a gente tem que ter muito cuidado com as coisas pequenas. Você já viu, Carrobel, pessoas estacionarem numa vaga a qual elas não têm direito, e seja porque é para portador de necessidades especiais, ou é uma vaga reservada para pessoa com mais de 60 anos, ou porque vai pegar a filha na escola e é rapidinho, e elas falam assim, mas é rapidinho. Ou elas querem se dar bem, elas fazem o gato na net e falam, não, é porque a conta de luz está muito cara. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Quem é fiel com pouco, é fiel com muito. Boa. E às vezes a gente... Mas ainda nos falta... E a gente tem dentro da gente essa lei moral, a gente sabe que a gente não gostaria que fizessem com a gente, retornando, eu não sabia que era certo, estava muito calor e eu puxei o gato. Você gostaria que puxassem? Ô Isabel, eu vou colocar uma coisa que talvez machuque mais ainda. Você e eu aqui hoje presentes nessa gravação, estamos falando aqui Luz da Penumbra sobre a Gênesis, refletindo sobre, trazendo os textos, trazendo uma reflexão, mas será que você e eu, melhor, eu e você, estamos realizando tudo que essa moral cristã coloca? Roberto, quando eu vou admitir que não. Vamos lá, quando a gente pega o carro, Isabel, ou então quando a gente entra na fila do supermercado, ou então naquela fila do self-service, ou então numa fila de loteria para poder fazer uma aposta, porque a gente quer ganhar um dinheiro, que a partir desse dinheiro, então, eu vou poder fazer muito bem ao meu próximo, porque terei ganho uma fortuna. Então, a gente começa a condicionar, é aquela máxima, vai gerando uma jurisprudência do jeitinho que nos convém. Então, quando cai aquela, não faça teu próximo aquilo que não desejas para ti, esquece. A gente passa muito por cima. Sim. E aí o que mas você colocou... Mas eu não estou falando da terceira pessoa, falando isso como a primeira reflexão, pessoa do singular. E eu estou aqui colocando... Minha. Você vai condenar o pai quando fala 100 vezes? Claro que não. Né? Eu hoje, aqui no auge da minha juventude, como você bem ironizou, eu vou colocar aqui... Imagina que não foi uma ironia. Vou colocar Roberto. Aqui a ironia que a Isabel fez... Mas eu vou lembrando minha mãe e meu pai quando falavam tantas coisas, e eu dizia, tá maluco. E hoje a gente entende toda aquela sabedoria e a necessidade daquele conhecimento para com os nossos filhos e netos. Não é o teu caso? Em minha defesa, dizem que uma pessoa só é mais velha que a gente quando ela é 20 anos mais velha que a gente. Considerando que você não é 20 anos mais velho que eu, Roberto. Botou todo mundo para fazer conta agora. Eu olho para você e sei que você não é 20 anos mais velho que eu, você é jovem, Roberto. Entendeu? É por essa linha. Mas para concluir, é exatamente isso, né? E tem uma música que fala, né? Como nossos pais. Quantas coisas a gente não entende e a gente tem que repetir. E que Jesus e Deus, principalmente como essa figura que está no texto, falando como um pai amoroso, ele não vai nos dar oportunidade todos os dias de nos lembrar dessas leis? Com certeza vai. E muito interessante, né, Roberto? Vai chegando aí ao final desse capítulo que foi grande, que a gente teve que dividir em 2 semanas, e com uma conclusão muito clara, né? Ciência e religião têm finalidades diferentes, mas têm um propósito só, não é? É como se fosse talvez um pai e uma mãe que estão ali, cada um na vida do filho de uma forma diferente, mas com o propósito de guiar aquele espírito. A gente não se dá conta de quanto conspiram a nosso favor os espíritos. A gente sempre fala assim, não, depois que conheci a doutrina espírita, eu descobri sobre os obsessores, e a gente começa a querer dar muita desculpa, quando na verdade, nesse texto aqui, ele está trazendo uma reflexão. Você está cumprindo o que está ensinado nessa bula
de amor e justiça, que foi o que o Cristo trouxe. Porque a gente olha para um remédio, a gente olha a bula, não é isso? A gente olha, você como médica deve até fazer isso. A gente indica o remédio para o paciente, faz o receituário, e sabe que tem efeito colateral. Sabe que tem efeito colateral, mas o sujeito não quer cumprir aquilo, não vai tomar o remédio. Para que procurou? Mas não toma o remédio quando é indicado. Aqui está colocado, a bula... quando a dor está doendo muito, aí a gente toma remédio. Na hora que o joelho dobra, né? Na hora que... Porque, na verdade, como em remédio, a gente sempre busca um médico para atenuar o quê? A dor e não a causa. Porque a causa, muitas das vezes, é fruto de nossas más escolhas. Eu estou fumando há muito tempo. Meu joelho está doendo, mas você está 40 quilos acima do teu peso e acha que com uma estrutura você vai conseguir suportar. Tem que fazer algo em prol de corrigir a causa, para que os efeitos sejam modificados. Mas essa é uma busca. Ele está colocando aqui que, como um pai gritando mais de 100 vezes, a gente ainda não ouve. A gente escuta, mas não percebe. A gente registra, mas não aplica. E ele coloca aqui... Somos adolescentes espirituais, né? Eita, agora pegou forte. É o único momento que eu acho que eu não queria me sentir adolescente, que seria buscar. Não, adolescente nesse sentido. A gente escuta a orientação do pai, mas nos é mais cômodo viver as nossas verdades. Eu falo isso porque tenho filho adolescente. E muitas vezes olho e penso assim, vai chegar o dia que ela vai entender. Então, para nós fecharmos essa nossa questão, que veio trazendo bem esse conteúdo, eu gostaria aqui de fazer uma relação com o último parágrafo. No momento em que os homens praticarem a moral do Cristo, e somente aí, é que poderão dizer que não precisam mais de moralistas, que são aqueles que lembram a moral do Cristo e não a forma pejorativa que dão dando ao sentido do moralista, aquele cara antiquado, atrasado, que entrava tudo, né? Encarnados ou desencarnados, mas então Deus também não os enviará mais. Por quê? Porque você não vai precisar dar remédio para quem é são. Disse o Cristo, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Nós ainda somos enfermos e precisamos desses remédios. Nós ainda, como você, explorando aqui a você como médico, todos nós precisamos dessa receita, que é única, pode se aplicar a todos, e o efeito colateral que tem efeito colateral. É percebermos o quanto estávamos equivocados. Razão das nossas reencarnações, razão de nosso refazimento, razão de estarmos refazendo caminhos e reparando equívocos passados. Ninguém está falando aqui em pecado, ninguém está falando em pecado original, ninguém está falando em pecado eterno. Nós estamos falando de equívocos que são, na mais das vezes, como os espíritos nos trazem, fáceis de serem reparados, bastando minimamente de nós um pequeno esforço, uma renúncia para prazeres que são quase que de segundo se comparado ao sentido da nossa existência, que somos espíritos imortais, em fazer a corrigenda desse espaço, de dar uma arrumação. Nós estamos chegando, já fizemos aqui 60, já estamos indo para quase 70, estamos a 4 minutos do fechamento, Isabel. Olha só, tempo de novo para a gente encerrar essa gravação aqui. Você estava fechando com essa frase, eu me lembrei de uma frase que me marcou muito uma vez lendo o texto. Ele foi um sacerdote espanhol, viveu ali na época da Guerra Civil Espanhola, inclusive foi assassinado na Guerra Civil Espanhola, estava celebrando na hora que foi tirado e acabou sendo assassinado, é o Padre Poveda. E o Padre Poveda falava que até o dia que Cristo se forme em mim. E você lia e essa frase ressoava, que eu já tinha escutado, em que os homens pratiquem a moral do Cristo e somente aí poderão dizer que não precisam mais dos moralistas. É nesse dia que o Cristo vai estar habitando totalmente, ele já se formou dentro da gente, todas essas leis morais estão encrunhadas e calcadas na gente. Para fechar, seguindo tua reflexão, Paulo, quando diz
Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ó, gente, saiu os dois aqui, parece que combinado. A gente ensaiou, não ensaiou, Roberto? Não ensaiamos nada disso. Para você, ouvinte, amigo querido, que nos patrocina com sua atenção aqui na Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir, você internauta que nos acompanha pelas mídias, a qual esse programa também está lá na Rádio Rio de Janeiro Oficial, tem um app para isso, você pode seguir. Esse programa Luz na Penumbra é de segunda a sexta. O nosso programa, especificamente a Gênese, é às quintas-feiras. Então, fechando essa nossa gravação de hoje, que encerra o item 56 do capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, agradecemos e dizemos muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada a todos. Que Roberto, uma curiosidade. Diga. Você sabia que o programa A Luz da Penumbra talvez seja um dos programas mais antigos da Rádio Rio de Janeiro? É, por isso que eu devo ser assim já a 7ª ou 8ª geração que está chegando. A todos vocês, ouvia esse Oriete vai ouvir, imagina. Quando ela era recém-casada com o Roberto. Então, eu já sou 6ª ou 7ª geração chegando para o programa. A 6ª ou 7ª geração encarnada chegando para tratar. Gente, muito obrigado a todos vocês pelo patrocínio carinhoso dessa atenção. Divulguem. O que de melhor podemos fazer pela doutrina espírita é divulgá-la. E vamos tratar sobre isso, Isabel. Queria te dar um spoiler aqui. Na próxima semana. E no programa Isso é Papo de Espírita, que nós vamos fazer também sábado, dia 18, já ficou lá. Já fizemos tratando sobre esse assunto. Tá lá, se quiser voltar lá na gravação. Exatamente dia 18 isso, tratamos sobre esse essa assunto divulgação. foi tratado no nosso programa do dia 18, cara. Então, se quiser voltar lá, pega que estamos lá também tratando o assunto. A todos vocês, um forte abraço, nosso agradecimento, fiquem com Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. No momento em que juntos damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no qual nós, já com o título, vamos estudando questões próprias da área da teologia, a saber, particularmente, o céu e o inferno. Com esta obra, particularmente do ponto de vista teológico, o nosso querido codificador Allan Kardec abre esse novo descortino, através da doutrina espírita, para a compreensão mais lata, mais abrangente, mais profunda e extensa sobre estas questões que, de resto, às vezes interessam, às vezes até afligem as criaturas humanas sobre o que dizem as velhas e desgastadas vertentes teológicas e particularmente no século XIX com relação ao materialismo, do qual derivou também o niilismo. Nós vemos aqui no início desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, já no capítulo 1, na primeira parte, no item 1, Kardec começa, estas são as primeiras palavras da obra. Vivemos, pensamos e operamos. Naturalmente que esta aqui é o que é positivo, diz Kardec, e que morremos não é menos certo. Nós vamos lembrar aqui
o fato de que estas observações, particularmente o uso do verbo operar, no sentido de fazer, de realizar, é de inspiração ou de feição positivista, é uma constatação positivista. Mas e depois disto? É exatamente com este propósito que o nosso querido codificador inaugura esta obra gigantesca, lamentavelmente não estudada como deveria, como merece e como é necessário para todos nós. Porque, na verdade, continua Kardec, mas deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Aqui Kardec trazendo a inspiração shakespeariana, porque Hamlet começa o seu famosíssimo discurso, to be or not to be, that's the question. Então aqui Kardec faz uma espécie de paródia, ser ou não ser, tal a alternativa. E continua ele, para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez. É uma tese, essa, que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. E então Kardec vai despendendo as reflexões a esse respeito. E chega no item 2 dessa primeira parte, ele chega a nos falar sobre o nada. Ele diz, pela crença em o nada, o homem encontra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente e concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria, pontua Kardec, a preocupação de um futuro que se não espera. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. E aqui vemos o grande papel absolutamente necessário, fundamental, da educação para o não egoísmo. E continua Kardec, é, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto estamos aqui, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Aqui nós vemos, naturalmente, aquela ideia do carpe diem, quer dizer, aproveite o dia, até numa ideia ou numa postura de, quem sabe vai acabar tudo daqui a pouco, então é melhor nós usufruirmos de tudo. Essa é uma questão muito presente ainda hoje em muitas vertentes. Kardec continua, ainda consequente esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. Evocando aqui uma postura da antiguidade clássica no hedonismo, que poderíamos chamar de hedonismo clássico, porque aí a pessoa visa o seu próprio bem-estar, etc. E se o respeito humano contém a alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Essa uma outra questão dos limites. Acreditam estes últimos, diz Kardec, que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Naturalmente aqui faltando humildade, porque aqui também há o preconceito. Essas pessoas que pensam assim se julgam superiores, e as que não pensam assim são ineptos, não valem a pena sequer ser considerados.
E continua Kardec. Se há doutrina insensata e antissocial, é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Aqui está mais um exemplo da cultura de Kardec, de Rivail Kardec, e particularmente o seu descortino, a sua atualidade com relação a tudo que acontecia ao seu redor. E é por isso que nós vemos, a esse respeito, esta situação do niilismo. O niilismo, a rigor, vem da palavra latina nihil, que quer dizer nada. E o niilismo, portanto, é a doutrina do nada, porque ismo é o sufixo que nos significa doutrina. Espiritismo é a doutrina dos espíritos. Niilismo é a doutrina do nada. Portanto, o niilismo é a negação de qualquer crença. Surgiu na Rússia no século XIX, inicialmente como uma espécie de atitude, de comportamento, um estado de desesperança próprio a todos os que não sabem o que fazer da própria vida. Logo depois tornou-se uma doutrina, com o ismo ali no final, enunciada por alguns, particularmente Pissarev e outros, profundamente inspirados por Augusto Comte. Nós lembramos que o positivismo que campeava nessa época, no século XIX, lá na França e também em maior parte do mundo, o positivismo não é propriamente materialista, mas ele enseja, faculta, favorece essa linhagem ou essa tendência. O objetivo imediato do niilismo, já que Kardec citou isso aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e falou sobre ser uma doutrina antissocial e insensata, porque o objetivo imediato do niilismo é varrer todas as ideias adquiridas nos campos da teologia, da estética, enfim, em todos os campos. Então, varrer todas as ideias adquiridas em todos os campos e todos os preconceitos sociais. Qual seria? Esse é o imediato. Qual seria o objetivo último do niilismo? Instaurar uma nova sociedade apta a assegurar a felicidade das massas. Sociedade essa que se basearia em dados científicos, portanto, excluindo a parte moral, afetiva, espiritual, etc. Após o ano de 1870, o niilismo evolui no sentido de uma crítica ao capitalismo e à injustiça social lá na Rússia. Então nós temos aqui a rigor alguns exemplos e vamos iniciar com um deles, um exemplo das consequências apontadas por Kardec acerca do niilismo como insensata e antissocial doutrina. Certos niilistas, por exemplo, participam de atentados anarquistas. Esses atentados anarquistas não faziam parte do programa primitivo. Nós vemos aqui antissocial e insensata é a forma como Kardec classifica o niilismo, e nós estamos vendo por quê. Isso acontece como reação, esses atentados anarquistas acontecem como uma reação às perseguições governamentais e à instigação de agitadores. Portanto, recomenda o niilismo, nós vamos ver como isso vai num crescendo. Recomenda o niilismo destruir, isso entre aspas, destruir o mais possível, o mais rapidamente possível. Naturalmente, então, que nós vemos aqui que o niilismo confunde-se, então, com todos os movimentos que visam destruir o regime do czar, que era o governante lá na Rússia. Portanto, o objetivo do niilismo, então, é a total destruição das estruturas sociais
sem nenhuma intenção positiva de renovação. Porque nós podemos desejar tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, contrário à justiça, e assim subsequentemente. Ser contrário é uma coisa, mas isso implica em que necessariamente temos que oferecer uma opção, alguma coisa que vá ficar no lugar disso que estamos criticando. Portanto, aqui o nihilista passa a identificar-se com o anarquista. E qual a postura do anarquista? O anarquista considera a destruição e a luta revolucionária como um fim em si. Naturalmente que esta postura, destrutiva evidentemente, opõe-se ao verdadeiro revolucionário, cujo objetivo não é o de destruir, mas de instaurar uma nova ordem. Sob este ponto de vista, nós temos que Jesus, Sócrates, Kardec, Gandhi e outros tantos são revolucionários, no sentido de que desejam instaurar novos e positivos, superiores valores nessa nova ordem para uma sociedade, para uma humanidade, para uma terra mais feliz e mais justa. Portanto, quando Kardec nos fala aqui, nessa primeira parte, no primeiro capítulo, no item 2, de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, como nós estamos estudando juntos aqui, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, estudando agora esta primeira parte desta obra, na qual Kardec, logo no momento inaugural do trabalho, fala sobre esta doutrina insensata e antissocial, o niilismo, como nós acabamos de ver, ainda que de uma forma um tanto rápida, mas que nos dá perfeitamente a entender a justificativa pela qual o nosso querido codificador Allan Kardec classifica ou refere-se ao niilismo como uma doutrina insensata e antissocial, porque, segundo Kardec, rompe verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade, como nós acabamos de ver, em que se afundam todos os valores positivos e em que se fundam as relações sociais, que são os laços de solidariedade e fraternidade. Kardec, então, dá continuidade a estas reflexões, trazendo-nos, então, agora no item 3, um exemplo sobre as consequências do ponto de vista nihilista, que é materialista, claro, desse ponto de vista, agora do ponto de vista social, do ponto de vista da coletividade. Diz-nos Kardec: suponhamos que por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, num mês ou num ano, será aniquilado, que nenhum só indivíduo lhe sobreviverá, como de sua existência não sobreviverá nenhum só traço. Que fará esse povo condenado aguardando o extermínio? Indaga Kardec. Evidentemente, o próprio codificador responde a esta pergunta retórica. Trabalhará pela causa de seu progresso, da sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Haverá para ele, nessa emergência, qualquer dever? Indaga Kardec. Ele próprio responde: certo que não. Pois bem, o que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias, isoladamente, individualmente. Kardec aqui traz a esfera de atuação e de consequências
no plano individual e no plano coletivo. Ficou bastante fácil porque o grande professor Allan Kardec, na verdade o grande professor Hippolyte Léon Denis Rivail, aqui nos trouxe inicialmente, e fica muito mais compreensível nós entendermos o exemplo na esfera social, na esfera da sociedade como um todo, para depois ele dizer isso que acontece no todo, acontece também na parte constitutiva do todo, que é o indivíduo. E continua Kardec. E se as consequências não são desastrosas, tanto quanto poderiam ser, em primeiro lugar, porque na maioria dos incrédulos há mais jactância que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção. Portanto, mais vaidade, mais sentimento de superioridade do que essa situação de incredulidade. Mais dúvida que convicção, possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar. O qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria. Aqui uma afirmação preciosa, mais uma preciosa afirmação do nosso querido codificador. Os incrédulos absolutos, totais, se contam por ínfima minoria e sentem a seu pesar os ascendentes da opinião contrária, mantidos por uma força material. Torne-se, não obstante, absoluta a incredulidade da maioria e a sociedade entrará em dissolução. Portanto, o que salva é que a maioria é de incrédulos, digamos assim, light, parciais. Eis ao que tende a propagação da doutrina nihilista. Nessa perspectiva é que o nosso querido codificador nos fala sobre essa jactância maior do que a verdadeira incredulidade. Mais dúvida do que convicção, mais medo do nada do que pretendem aparentar essas criaturas. O qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio, que são, nós sabemos, chagas na nossa postura e no nosso momento evolutivo moral. Os incrédulos absolutos, então, são ínfima minoria e se ressentem da força da opinião contrária. Quer dizer, os incrédulos absolutos, eles são em número mínimo, mas eles se ressentem da opinião daqueles que não são incrédulos absolutos. Então, a conclusão de Kardec é a de que, se a incredulidade constituir a maioria, a sociedade entrará em dissolução. As consequências da propagação da doutrina nihilista, então, vem agora a seguir nas reflexões de Kardec. Estão no plano dos indivíduos e no plano das coletividades. Portanto, são consequências individuais e coletivas. Por quê e como ganham terreno a cada dia o materialismo, o ceticismo, o niilismo, a despeito dos melhores esforços da religião? Essa é uma questão. A religião se esforça, o espiritualismo se esforça, mas então, essas consequências da propagação da doutrina nihilista, tanto no individuais e coletivas, se dão como e por quê? Se ganham terreno, indaga Kardec, ganham terreno a cada dia o materialismo, o ceticismo, o niilismo, a despeito dos melhores esforços da religião. Isto que ele diz e se aplica mesmo à sua época, ao século XIX, indagamos nós agora refletindo sobre o nosso próprio tempo. Isto está se dando também
com grandes ímpetos agora de ideias que ressoam, ou pelo menos nos fazem lembrar de questões materialistas e nihilistas. Na verdade, o materialismo, o ceticismo, a dúvida, a indiferença, o nihilismo estão aí a todo vapor. Ainda hoje estavam no século XIX e ainda hoje estão a rondar os melhores esforços espiritualistas. Na verdade, nós sabemos que isto se dá porque estamos no final dos tempos, tal como Jesus os anunciou. É preciso que nós estejamos despertos, atentos, vigilantes, como o próprio Cristo nos recomendou. Ele próprio disse: observai, olhai, vigiai e orai, nesta ordem. Porque se nós não observarmos, não identificarmos os elementos constitutivos da realidade que nos cerca, como é que nós vamos ser vigilantes? Nós precisamos ser vigilantes contra alguma coisa que nos possa fazer algum mal, que possa nos trazer algum comprometimento negativo, evidentemente. Por isso que Jesus nos recomenda: observai, olhai, analisai e refletir. Depois disso, vigilância, porque aí nós sabemos contra que coisas, movimentos, doutrinas, criaturas nós devemos nos precaver. E depois orar, para orarmos realmente com a certeza de que estamos orando de forma correta, na justa medida e na direção correta. Estas são as reflexões básicas iniciais desta obra, no estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que realizamos juntos aqui em nome de Deus, de Jesus, de Maria, dos nossos anjos da guarda e dos nossos amigos espirituais que nunca nos faltam. A paz de Deus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.